O meu desespero foi ainda maior quando eu tentei encontrar o enorme guarda-roupa dos meus pais, e também não o achei. E olha que ele ocupa uma parede inteira do quarto. Era como se o quarto tivesse ficado ainda menor, sem porta, sem janela, sem nenhum móvel. Olá a todos, meu nome é Paulo, e o fato que passo a narrar aconteceu comigo há cerca de 5 anos. Eu gostaria muito de, durante esse tempo, ter encontrado alguém que tivesse passado por uma situação pelo menos semelhante à minha. Fico muito curioso em saber se já ocorreu algo do tipo com outra pessoa e o que ela teria para explicar sobre essa questão. Atualmente tenho 23 anos de idade e até hoje isso nunca me saiu da cabeça. Jamais consegui entender ou aceitar aquele estranho e assustador evento. Eu havia chegado de uma viagem de férias de quase um mês que eu tinha feito no verão daquele ano. O trajeto de volta para casa, embora não fosse muito longo, foi bem cansativo. Eu moro em uma cidade do interior paulista e havia ido para a região sul do Brasil, para a casa de alguns parentes da minha mãe, que moravam em um município bem rural e tranquilo. Cheguei já tarde da noite, completamente exausto. Eu não tinha ânimo para nada naquele momento, eu só queria descansar tranquilo. Como não estava com fome, simplesmente tomei um banho e fui deitar no quarto dos meus pais, já que a cama deles era bem mais confortável que a minha. Rapidamente adormeci num sono bem pesado e profundo. O quarto dos meus pais é bem pequeno, deve ter no máximo uns 12 metros quadrados. Mesmo assim, tem uma cama de casal, uma penteadeira, uma cadeira e um guarda-roupa bem grande. Além, é claro, de uma janela e uma porta, como normalmente todo quarto tem. Bom, acho que dá para imaginar que é bem apertado. Até as áreas para se transitar no quarto são bem estreitas, ou seja, ninguém se perderia em um quarto desse tamanho. Entretanto, algo de muito estranho aconteceu na hora que eu despertei, já no meio da madrugada. Eu sentia que estava em um outro ambiente. Era como se não fosse mais o quarto dos meus pais. Estava tudo muito escuro e eu não enxergava nada. Fui passando a mão pela parede para tentar localizar o interruptor da luz, e não o achei de jeito nenhum. Tentei também encontrar a porta, que por sinal é ao lado do interruptor, e não encontrava nenhum nem o outro. Comecei a ficar sufocado, desesperado. O meu desespero foi ainda maior quando eu tentei encontrar o enorme guarda-roupa dos meus pais, e também não o achei. E olha que ele ocupa uma parede inteira do quarto. Era como se o quarto tivesse ficado ainda menor, sem porta, sem janela, sem nenhum móvel, com exceção da cama. Eu tenho certeza de que eu passei a mão pelas 4 paredes do quarto, e não tinha nem sinal de porta, de janela, de guarda-roupa, penteadeira, de nada, só havia cama. Nem o interruptor da luz eu conseguia alcançar. Isso durou mais ou menos uns 10 minutos. Claro que eu estava completamente apavorado. Eu gritava bem alto para os meus pais, que estavam na sala, irem me ajudar, mas parecia que eles não me escutavam. Muito assustado com o que estava acontecendo, eu logicamente cheguei a pensar que estava tendo um pesadelo bem aterrorizante e bizarro. No entanto, posso dizer que tudo foi real, pois senti muita dor na hora que dei uma topada no pé da cama. Doeu pra caramba, e no dia seguinte eu estava com o dedão do pé bastante roxo e inchado. Com isso, eu pude conferir se realmente estava acordado. Em meio a essa situação, eu me lembrei de uma história que o meu pai sempre me conta e que havia ocorrido com ele. Uma vez ele estava caçando, até que de repente se viu fora da trilha, que habitualmente seguia, e do nada ficou em meio a várias árvores que ele nem conhecia. Ele começou a andar e andar, caminhar por todo lado, e não achava a tal da trilha que ele deveria seguir. Então,
Ele simplesmente parou, sentou, se acalmou, comeu uma maçã e descansou um pouco. Logo depois disso, ele subitamente viu a saída e conseguiu voltar. Então, tentei me acalmar e voltar para a cama. Eu me lembro de que andei muito mais do que deveria para chegar nela. Parecia que ela havia trocado de lugar, mas de qualquer forma, ela estava lá no quarto. Lembre-se que eu ainda estava no meio daquela escuridão e eu não via nada a um palmo da minha frente. Finalmente, depois de achar a cama, eu me deitei de novo. Fiquei um tempo pensando e refletindo na história do meu pai. Esperei um tempo na cama, me acalmei e depois de uns 30 minutos me levantei e imediatamente achei o interruptor bem onde ele deveria estar mesmo. Acendi a lâmpada e tudo estava normal. Nada estava fora do seu lugar, o que seria impossível após eu ter andado por todo o quarto à procura dos móveis e da porta. Eu não conseguia me conformar com o ocorrido. Abri a porta e fui direto para a sala. Falei sobre isso com meus pais e, para minha surpresa, esse fato inacreditável também já havia ocorrido com a minha mãe, no mesmo quarto, e há alguns anos atrás. Depois disso, eu nunca mais quis ficar naquele quarto sozinho. Não com receio do sobrenatural ou do desconhecido, mas sim com medo de ficar preso nele e talvez, sei lá, nunca mais achar a saída. Penso até hoje nesse episódio da minha vida. O que teria provocado essa estranha alteração no quarto? Será que se abriu um portal de outra dimensão, fazendo com que o tecido do espaço-tempo tenha se distorcido? Será que eu fui teletransportado para outro lugar? Quem vai saber?